Olá! Os resultados dos esforços de pequenos, médios e grandes produtores responsáveis pelo cultivo de frutas no Ceará são muito positivos. Uma prova disso é o sucesso do setor no mercado internacional. Hoje, o estado ocupa uma posição de destaque no cenário nacional e alguns produtos lideram a pauta de exportações. Os últimos dados de 2008 revelam que o estado vendeu 131 milhões de dólares, 71% a mais do que em 2007, quando os números já haviam registrado incremento de 60% em relação a 2006. O melão continua no topo da lista de exportações da fruticultura. As vendas em 2008 somaram 85 milhões e 700 mil dólares. O abacaxi vem em segundo lugar, com 14 milhões e 300 mil reais. E a melancia vem logo depois, com 12 milhões e 300 mil dólares. Boa parte dessa produção sai dos perímetros irrigados, equipados com estrutura mecânica que conduz a água dos reservatórios aos lotes agrícolas. No programa Conhecer de hoje, nós vamos mostrar um dos gigantes da produção irrigada do semiárido. Modernização no campo. Tabuleiros de Russas, um dos maiores projetos de irrigação do Nordeste, investe em novas tecnologias para expansão de mercado. Criatividade dos produtores cearenses gera uma melancia nada convencional, que cabe direitinho nas metas de venda dos exportadores. Técnicas eficientes, enxertia acelera processo de produção de uva, com colheita mais rápida e produto com mais qualidade. Vantagens da compostagem. Adubo feito a partir de estercos e plantas é estável, rico em humus e nutrientes minerais e bom para o meio ambiente. O passo a passo da adubação orgânica. O processo de produção do composto exige paciência do produtor, um trabalho a mais que se converte em grandes benefícios. O programa Conhecer está no ar. A fruticultura tem peso de ouro nas exportações cearenses. O setor tem trazido divisas valiosas para a balança comercial do estado. E um dos grandes polos da produção e comercialização de frutas para o exterior é o perímetro irrigado Tabuleiros de Russas, no Vale do Jaguaribe. Em 2008, as vendas geraram um valor bruto de 13 milhões e 100 mil dólares, o equivalente a 30 milhões e 900 mil reais. Números que representam 9% de toda a exportação de frutas frescas no Ceará. As empresas do setor investem em novas tecnologias para criar algumas novidades que proporcionem uma expansão no mercado. Mãos que se unem no campo, um trabalho sincronizado, feito em equipe. Produzir. Essa é uma palavra levada muito a sério nesse pedacinho de chão, que fica entre os municípios de Russas e Limoeiro do Norte, a cerca de 175 quilômetros de Fortaleza. Bem, na verdade, um grande pedacinho de chão. Esse é o Tabuleiro de Russas, perímetro irrigado do Denox, que abrange uma enorme área agrícola, de onde saem diversos produtos que abastecem os principais centros comerciais da região jaguaribana e também a capital do estado. É o caso da banana, por exemplo, do mamão, da melancia. Aliás, essa fruta em especial vem ganhando a atenção de toda a cadeia produtiva da fruticultura irrigada. É que a melancia cultivada no perímetro de Russas já não é consumida apenas no mercado interno. Ela já cruzou as fronteiras do país. A Europa se transformou no destino preferido dos exportadores. Na relação de compradores estrangeiros estão espanhóis, portugueses, ingleses e holandeses. Essa empresa aproveitou as portas abertas e entrou para valer na concorrência internacional. Resultado, ganhou um nicho importante, com 3 tipos de melancia, 2 voltados exclusivamente para o comércio exterior. No Brasil, a melancia produzida no Tabuleiros de Russas também tem preferência. A fruta está sendo comercializada em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Boston e a Shadow, as do tipo exportação, são cultivadas respeitando os mais criteriosos itens de produção. Aqui o trabalho consiste em cumprir o que manda o manual de qualidade. É preciso estar atento a todas as técnicas de manejo da fruta, para garantir a cor e o sabor adequados para o exigente consumidor europeu. Tudo isso por si só já consolidaria a marca empresarial. Mas se o assunto é expandir ainda mais o mercado, a Agrícola Famosa lançou uma inovação que já está dando o que falar nas feiras internacionais mundo afora.
Bem, essa melancia que eu estou segurando é a Quetzale, que é produzida em larga escala aqui na fazenda da Agrícola. É uma melancia que tem sementes e é exportada hoje para países europeus. Nenhuma novidade. A grande novidade mesmo aqui da fazenda agrícola é exatamente essa melancia que está nas mãos do Lindemark. É uma melancia que tem um formato diferente. Ela é quadrada. Que novidade é essa, Lindemark? É a novidade que a gente vem implantando aqui na fazenda há um tempo, que a gente vem tentando fazer essa melancia quadrada, mas já conseguimos fazer e produzir ela em larga escala comercial. A gente ainda tem essa melancia só em teste, não temos em área comercial, mas já é uma melancia já que a gente já consegue trabalhar ela de forma desejada do pensamento da gente. Para quem está acostumado a andar pelos lotes onde estão as plantações de melancia, dentro do tabuleiro de Russas, quem passa por esse lote tem uma surpresa. Ele, definitivamente, tem algo em especial. Algo guardado dentro dessas caixas que até parecem ser o fruto que nasce da terra. Aqui está o segredo da melancia quadrada. Esse é o campo experimental da fazenda agrícola que anualmente colhe cerca de 14.600 toneladas de melancia em 380 hectares totalmente aproveitados no Tabuleiros de Russas. A melancia quadrada ocupa uma área pequena, apenas 0,33 hectares. São 200 melancias que vão ganhar o formato quadrado graças à maneira como são acondicionadas dentro das caixas. As caixas são colocadas estrategicamente quando a fruta chega aos 38 dias. Depois disso, as melancias passam mais 2 meses e 22 dias até alcançarem a forma da caixa, ou seja, a forma de um quadrado. As mudanças, garante o engenheiro agrônomo responsável por essa técnica há mais de 4 anos, são apenas geométricas. A fruta mantém todas as suas riquezas nutritivas. A técnica de encaixar a melancia não atrapalha o desenvolvimento da fruta. A fruta fica na planta, né? Fica só o talo coberto, mas na realidade ela está na planta, ela está transpirando, está recebendo água, normal como qualquer outra fruta. Mas o engenheiro responsável pela experiência não esconde uma preocupação e admite que precisa dobrar os cuidados com a melancia quadrada para evitar pragas e doenças. Na realidade, esse fato da melancia estar dentro de uma caixa não evita o problema que a gente possa ter de pragas e doenças. Não evita. Ela fica, até tem um cuidado mais especial com ela, porque como ela vai ficar uma melancia mais tardia do que a convencional, você tem que ter um controle de praga melhor do que a convencional para não prejudicar a fruta. Por enquanto, a melancia quadrada é apenas um produto de marketing. Ela é apresentada como estrela para atrair compradores nas feiras destinadas especificamente ao setor da fruticultura irrigada. Não há, pelo menos agora, a intenção de produzi-la em larga escala comercial para a mesa dos consumidores, mesmo os estrangeiros. Mas essa é uma possibilidade que não está descartada. Tudo vai depender, é claro, do mercado. E pelo jeito, com a boa aceitação da melancia quadrada nas feiras internacionais, não é difícil prever que logo ela estará à disposição. Daqui a pouco no programa Conhecer, já destaque na produção de frutas que fazem sucesso nos paladares nacionais e estrangeiros, Perímetro Tabuleiros de Russas faz novos investimentos de plantio. Técnicas eficientes, Enxertia acelera processo de produção de uva, com colheita mais rápida e produto com mais qualidade. Depois de avançar na produção de algumas frutas que têm preferência nos mercados interno e externo, como o melão, o abacaxi, a banana e a melancia, alguns produtores tentam diversificar o cultivo no Tabuleiros de Russas. A goiaba vem ganhando projeção nos lotes e cresce à medida que aumenta também o interesse dos compradores do produto. Alguns produtores também estão optando por fazer experiências no perímetro. Uma delas é a plantação de uva, das variedades Itália e Benitaca Brasil. Experiência. Essa é uma palavra que soa bem aos ouvidos do seu Marciano. Com 30 anos de idade, ele concluiu o curso de agropecuária em Iguatu, onde sobrevivia do plantio das culturas tradicionais de sequeiro, milho e feijão. Também investiu no tomate, mas foi pouco. A aposta acabou não dando certo. Marciano mudou então para o perímetro irrigado Tabuleiros de Russas, que hoje tem 2 lotes de uva. E adivinha de quem é um deles? Do seu Marciano.
o jovem técnico em agropecuária que resolveu mudar não apenas de moradia, mas de atividade no campo. Bastaram 4 meses para Marciano transformar o que antes era apenas mato seco em um projeto promissor. Ele foi o primeiro a fazer o teste com a plantação de uva nas terras dos tabuleiros de Russas. Plantou 1 hectare, 1.134 plantas em um espaçamento de 3x3 e escolheu 2 variedades de uva, a Benitaca Brasil e a Itália. São 2 variedades que se adaptam muito bem a esse clima nosso, né? Um clima quente, seco. São 2 variedades de alta produção, certo? Tem boa aceitação no mercado. Digamos assim, eu considero como são, no meu caso, que sou um iniciante, são as variedades espetaculares. Não adianta estar inventando coisa, pegar uma uva mais sensível, depois eu vou ter problema no futuro. Na verdade, esse é o começo de um sonho que seu Marciano espera tornar realidade dentro de pouco tempo. É a primeira parte do cultivo da uva que requer outras etapas. Esse daqui é o chamado cavalo da planta. E eu estou ao lado do Marciano, que vai explicar para a gente aqui qual a importância do cavalo para o cultivo da fruta, no caso. Qual o papel que o cavalo desempenha no cultivo da fruta. E me parece um papel fundamental, né, Marciano? Com certeza. A função do cavalo, né, principal, principalmente nessa fase da planta, é você ter uma planta no futuro, uma planta mais resistente, um sistema radicular mais desenvolvido, certo? Que vai resistir todos os impactos ambientais que venha a sofrer a planta, certo? No atual estágio, o Marciano se prepara para construir a latada na plantação. Isso significa colocar o arame, os puxadores, fazer a enxertia e conduzir a planta para a latada. A enxertia tem que ser feita agora por causa do amadurecimento da planta. A enxertia é uma técnica de propagação muito comum que o produtor utiliza para incrementar o cultivo. O objetivo é acelerar a produção. Ele vai ter uma colheita bem mais rápida, com a possibilidade de ter mais qualidade no produto. Mas mesmo usando técnicas para aprimorar o cultivo e melhorar a produção, seu Marciano não esconde a preocupação com a chegada da quadra invernosa. É que nesse período do ano, alguns riscos rondam as plantações de uva. A uva é uma planta muito sensível à doença, a praga nem tanto, mas a doença, e esse período invernoso é onde vem as infestações de doenças, né? Através do microclima que ocasiona, vem muito fungo, e se você não tiver cuidado, em poucos dias você pode, seu plantio pode estar todo comprometido em relação a essas doenças, justamente em função do clima, né? As doenças mais comuns nas plantações de uva, que podem inclusive arrasar com as parreiras, são a oide e a milde. Oide é um fungo, certo? Que ele desenvolve na planta, ele começa a secar a planta, certo? A folha da planta começa a secar. E milde, né? Ele começa a secar o caule da planta. É um fungo que começa a dar no caule da planta, começa a secar e pouco mais quando você vê seu plantio está todo manchado de folhas secas e você, quando vai ver, seria essas doenças que estão presentes lá no seu plantio. Qual cuidado tem que ser tomado? Bom, tem alguns cuidados preventivos, né? No caso de alguns fungicidas indicados para essas doenças, certo? E está em cima, no dia a dia, está o cuidado de esse fungo. Com certeza ele pode aparecer, mas a partir que você tem um controle, se torna mais fácil de você controlar tudo isso. Otimista, como sempre, Marciano quer colher 20 toneladas de uva por safra, 40 toneladas por ano. E ele tem tudo para conseguir concretizar o objetivo. Até agora, vai tudo bem na plantação. E não é apenas na uva que Marciano espera obter sucesso. Bem ao lado das parreiras estão centenas de plantas de outra fruta que também é uma espécie de xodó do seu Marciano, a goiaba. O agropecuarista também plantou 1 hectare de goiaba no dia 22 de dezembro de 2009. Agora, em janeiro, vai fazer a primeira pernada no plantio. Por enquanto, a preocupação gira em torno da adubação eficaz das plantas. Marciano usa adubo orgânico e palhas secas de feijão. A matéria orgânica é a fonte de nutrientes para ela, certo? Além da matéria orgânica, a gente coloca uma matéria seca em cima dessa matéria orgânica, justamente para manter a umidade. Quando você escavacar a terra, está bem úmido, é o sistema aqui, raízes da planta aqui bem em cima. Aí essa matéria orgânica, nesse caso aqui é casca de feijão, mas pode ser qualquer tipo de palhada seca, no caso. O objetivo dela principal seria isso, manter a umidade
para as raízes ficar aqui na superfície, extraindo os nutrientes necessários da matéria orgânica que está disponível. Se tudo der certo, Marciano vai colher 7 toneladas de goiaba por safra, 14 toneladas por ano. E quer saber? Marciano não admite outra possibilidade a não ser 2 boas safras em 2010, ou quem sabe 3. Pois é, se o assunto é investir, mesmo que isso signifique um risco, o agropecuarista se prepara para lançar outra novidade no lote. Agora é a vez do maracujá. As mudinhas já estão separadas e preparadas para o plantio. Tem mudas de 7 dias e de 18 dias. Elas ainda vão esperar um pouquinho nessa condição até a plantação definitiva no campo. Outra experiência do seu Marciano. O programa Conhecer volta daqui a pouco mostrando as vantagens da compostagem, adubos feitos a partir de estercos e plantas. Passo a passo da adubação orgânica. O processo de produção do composto leva tempo, exige paciência do produtor, mas traz excelentes resultados nos plantios. Os bons resultados de uma colheita dependem do planejamento correto sobre o cultivo. E não apenas isso, é preciso unir a esse planejamento todas as técnicas de manejo da terra e de produtos químicos ou naturais que vão ser utilizados na plantação. Um item indispensável para a qualidade dessa produção é o adubo que será usado no preparo do solo. Outra experiência que está sendo realizada dentro do perímetro irrigado Tabuleiros de Russas vem de uma usina que está fabricando composto orgânico. Melancia quadrada, uva, goiaba, maracujá, desafios encarados por quem entende de clima e solo. Mas no Tabuleiros de Russas alguém mais aposta em desafios. E não há dúvidas de que o conhecimento dessas condições naturais são importantes para o negócio de Paulo Ayrton e Jorge Gomes. Paulo já foi durante muito tempo representante comercial. Vendia, e como vendia bem, adubo orgânico para grandes empresas. Há 1 ano e 4 meses, ele saiu da condição de empregado para a condição de empregador. Contou com a ajuda do genro, o engenheiro agrônomo Jorge Gomes, para montar o próprio negócio. Agora, os dois são sócios da unidade de composto orgânico, a única montada e estruturada dentro do Tabuleiro de Russas. Por definição, a compostagem é uma técnica utilizada para controlar a decomposição de materiais orgânicos. O objetivo é simples: obter um material estável, rico em humus e nutrientes minerais. Na unidade de Tabuleiros de Russas, além do controle, é feita uma pesquisa criteriosa para saber se o composto tem condições de liberar todos os nutrientes indispensáveis à planta. A gente fez recentemente algumas análises e todos eles constam, principalmente os mais necessários, que seria o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O processo de produção de composto orgânico não é tão difícil, mas é preciso ter paciência para ver o adubo pronto. O primeiro passo é comprar o esterco de ruminantes e a bagana da carnaúba, geralmente encontrada nas empresas que vendem a cera. Com o esterco, são formadas pilhas, também chamadas de leiras. O tamanho das pilhas ou leiras, em relação ao comprimento, por exemplo, depende da quantidade de materiais orgânicos e do tamanho do próprio pátio e do método também de aeração. A compostagem feita num ambiente aberto elimina a produção de odores fortes e a proliferação de moscas. Já quanto à altura das leiras, o ideal é que elas apresentem uma seção triangular e que variem de 1,5 m a 2 metros. As leiras são abertas e depois a palha da carnaúba é acondicionada sobre elas. Uma pá carregadeira faz o trabalho de mistura. Após a primeira mistura, as leiras são abertas novamente em forma de tanques. E agora, ao invés das palhas, as leiras são banhadas com água. Nesse instante é preciso ter muita atenção e cuidado. A umidade é importantíssima para o desenvolvimento de todo o processo de compostagem, mas o excesso de água, assim como a escassez, pode comprometer a decomposição dos compostos orgânicos. Mas se a compostagem for feita dentro dos padrões estabelecidos, com 45 dias... Ocorre uma bioestabilização, que seria o processo de parada de fermentação, ao processo em que ele começa a produzir umificação, que é o humus, que seria bom para a agricultura. Após 60 dias, o composto orgânico já está pronto para ser usado no solo. Mas nesse intervalo de 15 dias, é importante molhar e revirar com frequência o adubo.
A decomposição da matéria orgânica bruta em material umificado é feita gradativamente por micro-organismos como bactérias e fungos. Outro ponto importante no processo de compostagem é o benefício que ele proporciona ao meio ambiente. Em cada tonelada de composto produzido, há uma redução de 900 quilos de CO2 que seriam emitidos na atmosfera, caso o esterco se mantivesse intacto a céu aberto. A empresa de compostagem, o Tabuleiro de Russas, busca também reconhecimento por esse trabalho. Seria os créditos de carbono e trazer para dentro da empresa, porque a cada tonelada que a gente produz desse material, deixam de ser liberados no oxigênio em média de 900 quilos de CO2 que estaria aí causando danos à camada atmosférica. Questão de responsabilidade ambiental. Com certeza. Isso que temos que mudar daqui para frente. Para obter uma boa colheita, de qualquer que seja a cultura agrícola, o produtor depende de uma série de fatores. Clima e solo são extremamente importantes, mas também são fundamentais as técnicas de manejo, como a preparação da terra com o uso correto dos espaçamentos exigidos para cada cultivo, a disponibilidade de água através de uma irrigação adequada e a nutrição do solo com adubação. Esse último fator é preponderante para o agricultor conseguir uma boa safra. Paulo Ayrton sabe disso e acredita que esse negócio de produzir composto orgânico tem mercado garantido, ainda mais num perímetro tão rico em biodiversidade como Tabuleiros de Russas. Junto à produção do composto orgânico, o empresário faz um trabalho de conscientização dos fruticultores do perímetro. A ideia é apresentar a todos os produtores os benefícios do composto orgânico em relação à matéria bruta, ainda muito utilizada mesmo na agricultura irrigada. Já faz uns 8 anos que eu luto aqui na região com conversação com os clientes para que usam o composto, porque eles gostam muito de usar o esterco cru. Eles não sabem o benefício que o composto traz. Porque se você pega uma plantinha nova para adubar com esterco cru, ela vai fermentar e vai causar um grande prejuízo para ele no futuro, como na produção. O composto já estabilizado, a plantinha nasce com mais força, com mais... como uma criança. Com uma criança quando nasce, você dá um leite específico para ela se tornar forte, quer dizer, fazer uma estrutura forte. Do mesmo jeito, é a plantinha. Paulo diz que ainda é cedo para avaliar a expansão do comércio de composto orgânico na região, mas admite que a ideia tem tudo para dar certo. Tem uma grande vantagem que esse projeto fica perto do porto de Pecém. Outra grande vantagem, a água aqui, a condutividade da água aqui é excelente, é 0,5 ponto por cento, enquanto que tem água ali em Mossoró, que a água é 2,5%. A salinização. E com isso, você não produz um fruto bem lá em Mossoró. Aqui tem tudo para desenvolver. O programa Conhecer termina aqui. Se você quiser se comunicar conosco, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo encontro.